o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gilberto Carvalho. Convido também a senhora Eva Chiavan, secretária executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E o senhor Daniel Avelino, da Secretaria de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Irão compor a mesa também os 3 relatores dos grupos de trabalho dessa tarde. O senhor Antônio Pedro, do Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro. O senhor Elípio Reck, da Academia Brasileira de Ciências. E a senhora Elba Marisa, do Grupo Evangélicos pela Justiça. Boa tarde a todas e todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, depois de todo esse esforço que vocês fizeram nos nossos grupos temáticos, vamos agora passar as palavras aos relatores de cada uma das áreas, para que possam apresentar de maneira bem objetiva, bem sucinta, como foi a síntese de cada discussão em cada uma das áreas dos grupos. Então, em primeiro lugar, Pedro, você gostaria de fazer a apresentação? Boa tarde a todas e a todos. Gostaria aqui, inicialmente, de saudar a mesa, na figura do ministro Gilberto Carvalho, e agradecer ao grupo Direitos e Cidadania, né, aqueles que compuseram o grupo, que teve discussões muito proveitosas, todos falando quase que na mesma linha, todos falando de forma homogênea, um grupo muito ativo, atuante e com falas extremamente significativas, e que eu não sei como os outros grupos organizaram essa apresentação, mas no nosso grupo ficou definido que, já que a gente está falando sobre orçamento público e orçamento participativo, o primeiro ponto que deveria ser tratado pelo relator, no caso, essa tarefa coube a mim, seria apresentar os repúdios ao que se apresenta como pontos do orçamento para 2014 que devem ser alterados e suprimidos na lei orçamentária anual a ser encaminhada para o Congresso Nacional. O primeiro ponto desses consta o repasse de recursos da União, do orçamento da União, para as chamadas comunidades terapêuticas. Então, é um repúdio que o Grupo Direito e Cidadania encaminha aqui para a Secretaria-Geral da Presidência da República, no sentido de suprimir, de suspender, de extinguir o repasse de recursos federais para as chamadas comunidades terapêuticas. Na mesma linha, um encaminhamento, né, uma proposta de encaminhamento de suspensão, supressão de qualquer recurso repassado para o aumento de vagas no sistema penitenciário, né, no sentido de que nós temos inúmeros casos de tortura no sistema penitenciário e sabemos, como bem disse o Conselho Nacional de Justiça e o ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, nós temos muitos casos, muitas vagas dessas preenchidas por pessoas que não deveriam estar detidos, aprisionados no sistema penitenciário. Na mesma linha, a supressão do repasse de recursos da União para a criação de novas vagas em unidades de internação para adolescentes autores de ato infracional no Brasil inteiro. Então, seria, né, as propostas alternativas a essas estarão ao longo da apresentação, mas é necessário registrar aqui também um repúdio ao aumento de vagas no sistema de privação de liberdade de adolescentes autores de ato infracional. Da mesma forma,
suspender o repasse de qualquer recurso federal para a melhoria do sistema prisional para aqueles estados que praticam um sistema prisional em parceria público-privada ou, de fato, em unidades de privação de liberdade privatizadas pelo poder público à iniciativa privada, contra a privatização do sistema penitenciário. E, da mesma forma, repasses no que tange ao tratamento de resíduos sólidos, também através de parceria públicos-privadas, incineração de resíduos sólidos, né, dos lixos. Então, esses foram os pontos de repúdio ao orçamento apresentado no Grupo Direito e Cidadania. Agora passemos às propostas de encaminhamento concretas e que, num esforço de relatoria meu, eu tentei sistematizar por ministérios, e é possível que tinham alguns que eu tive algumas dúvidas, então, esses que eu tenho dúvidas se está alocado no ministério correto, eu peço que me auxiliem nesse momento de relatoria. Então, para começar, uma proposta de que todas as deliberações das conferências nacionais de direitos, das últimas conferências nacionais de direitos, sejam contempladas, pela Lei Orçamentária Anual de 2014. Então, essa é a primeira recomendação, primeira reivindicação que o grupo apresenta. Direcionados diretamente agora, então, ao Ministério da Justiça. Que os repasses para sistemas penitenciários sejam condicionados à condição de que as unidades beneficiadas sejam puramente estatais, na linha contra a privatização do sistema penitenciário. A criação, recursos para construção e implementação de um plano nacional de redução da população prisional. Então, é necessário investir numa política de redução do encarceramento em massa que tem sido levado a cabo no Brasil ao longo das últimas décadas. A implementação de políticas de acolhimento a jovens e adultos egressos do sistema penitenciário, sistema prisional, no caso. Investir em mais educação e saúde nos presídios. Sei que esse ponto está intimamente ligado também ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, mas optamos por colocar aqui no Ministério da Justiça, porque está diretamente relacionado também ao sistema penitenciário. Construção de creches próximas às prisões. Então, recursos próprios para a construção de creches próximas às prisões, de forma que possibilite a convivência familiar de mães aprisionadas, presas, e seus filhos. Investimentos em programas de alternativas penais. Cumprimento do plano diretor do sistema prisional. Orçamento para o cumprimento do plano diretor. Investir em alternativas e formas de controle social do sistema a partir de recursos próprios para monitoramento dessas unidades, sejam pela sociedade civil, seja por mecanismos próprios, como, no caso, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Fim dos repasses para a comunidade terapêutica, isso já foi colocado anteriormente. Elaboração e implementação de um plano nacional de combate à intolerância religiosa. Isso está intimamente ligado também à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Investimento em políticas de atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Uma outra diretriz na mesma linha. Investir em projetos que levem à desmilitarização das polícias militares e da Brigada Militar no Rio Grande do Sul também. Uma avaliação, uma necessidade de investir numa avaliação dos impactos do PRONASSE. Isso é uma outra diretriz importante que foi tirada no grupo, que rendeu muitos debates, inclusive, tido de forma unânime no grupo e como fundamental. E investimento na formação de agentes policiais em metodologias como mediação de conflito, policiamento comunitário, que busca um novo modelo de policiamento no Brasil. Então, essas as diretrizes para o Ministério da Justiça. Ministério da Educação.
recursos para implementação da Lei 10.639, que trata sobre o ensino da África, né, das populações afrodescendentes no Brasil. Da mesma forma, a Lei 11.645, que reforma a lei citada anteriormente, adicionando a questão dos indígenas também no ensino público. Isso é fundamental, e o grupo destacou que não há nenhum movimento nesse sentido observado nos últimos anos, e que isso é de fundamental importância para criar uma nova cultura de respeito, tolerância e identidade na educação brasileira. E a implementação, né, a construção e, de fato, efetivação do chamado kit anti-homofobia. É necessário criar uma cultura de tolerância também para a questão da diversidade religiosa dentro das escolas, e o governo deve destinar recursos próprios e levar a cabo a construção e a apresentação desse kit anti-homofobia. Então, essas foram as recomendações para o Ministério da Educação. Secretaria de Direitos Humanos. Fortalecimento do Comitê dos Direitos da População em Situação de Rua. Implantação de centros de defesa da população em situação de rua. Investimento no fortalecimento dos 3 programas de proteção à pessoa ameaçada de morte. Programa de proteção à vítima e testemunha, PROVITA. Programa de proteção à criança e adolescente ameaçados de morte, PPCAM. E o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, PPDDH. Implementação do Mecanismo e Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Implantação das diretrizes previstas na lei que implementa o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Ministério da Saúde. Fortalecimento da rede de saúde mental como alternativa ao investimento previsto nas comunidades terapêuticas, com implantação de CAPS-AD em todo o país. Implantação dos chamados consultórios de rua para atendimento à população em situação de rua, também diretriz fundamental para a política de saúde mental e saúde como um todo. Ministério das Cidades. Políticas que tratem a habitação como um direito humano, inclusive a habitação para a pessoa em situação de rua. Ministério do Trabalho e Emprego. A construção de um plano de empregabilidade da população em situação de rua ou de fomento à atividade laboral dessa população em situação de rua. Empreendimentos solidários, a diretriz 20YT, que está apresentado na proposta, no exercício apresentado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, no documento que todos vocês receberam. Agora, pontos que me pareceram serem direcionados especialmente à Secretaria-Geral da Presidência da República. Em primeiro lugar, isso não é especialmente uma diretriz orçamentária, mas que o grupo gostou de enfatizar, eu gostaria de trazer para os senhores, que é a necessidade imperiosa da aprovação do marco regulatório da relação sociedade civil-Estado. Isso é fundamental para a implementação de muitas dessas diretrizes que nós indicamos nos outros ministérios e até mesmo aqui para as que eu continuarei lendo agora. Então, sabemos que a Secretaria-Geral da Presidência da República sediou o grupo de trabalho interministerial que formulou o projeto de lei, mas é necessário envidar esforços também para a tramitação desse projeto de lei hoje no Congresso Nacional e a aprovação desse marco regulatório. Então, vamos às diretrizes. Orçamento próprio para políticas de juventude. Apoio a iniciativas de coletivos de juventude. Formação de lideranças nas comunidades religiosas, como foco de reunião e aglomeração de juventude de pessoas. Fortalecimento do programa Juventude Viva. Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Capacitação de gestores públicos em metodologias participativas orçamentárias. O que seria isso? Seria investimento na capacitação dos gestores dos diferentes entes federativos em metodologias participativas na elaboração
do orçamento, né? E a construção, a apresentação de critérios para repasse de recursos federais para municípios, privilegiando aqueles que implementam e executam não só a metodologia participativa na construção do orçamento, mas também o respeito a essa participação no momento de execução daquele orçamento, né? Que nós sabemos muitas vezes existe alguma metodologia participativa, mas na hora de execução privilegia-se aqueles que são programas do governo e não aqueles que contaram com a participação da sociedade civil na sua apresentação, na sua construção. E Secretaria Especial de Promoção do Direito da Mulher. Aqui, outro, né, só um destaque que foi enfatizado no grupo, a necessidade de trabalharmos de fato para eu não vou dizer implementação, porque em tese ele está implementado, mas para efetivação e reafirmação do Estado laico, porque as mulheres são aquelas que, sem dúvida nenhuma, mais sofrem com o fundamentalismo na sociedade brasileira hoje. Então, isso foi fundamental, foi registrado, e é importante registrarmos isso aqui também na plenária. Fortalecimento do programa Mulher Viver Sem Violência e a ênfase na construção e fortalecimento de políticas para a mulher que trabalhem também no viés da igualdade racial, especialmente a mulher negra, que, sem dúvida nenhuma, é um segmento que sofre ainda mais que as demais mulheres na sociedade brasileira. Eu gostaria aqui de... Essas foram as anotações que eu fiz. Acredito que, se algum companheiro do grupo de trabalho tem alguma contribuição, algo que eu tenha deixado de anotar ou de apresentar, eu gostaria aqui de deixá-los bem à vontade para apresentar também. Mas esse foi o trabalho da relatoria do grupo. Eu gostaria de agradecer a todos os companheiros que participaram do grupo e contribuíram com essa discussão. Obrigado. Obrigado, Pedro. Foi um excelente relato. Eu vou passar agora para a relatoria do próximo grupo, para que tenha a oportunidade também... Oi, pois não. Colega, isso que o nosso colega Pedro acabou de relatar foi resultado de um debate coletivo, foi um grupo que autorizou e legitimou ele a falar isso, então isso daqui vai constar no nosso relatório, assim como a sua opinião também. A gente não precisa colocar isso como se fossem coisas antagônicas. De qualquer maneira, passo agora para o nosso colega Elíbio. Oi, pois não. Não, só enfatizar que essa foi uma discussão no grupo e que contou com a aprovação e com a concordância da grande maioria, se não a unanimidade do grupo que estava discutindo, só para enfatizar isso. Ok. Colega, isso acho que não é necessário para a gente agora. Acho que Pedro já respondeu bem. A gente vai passar agora para o próximo relator do grupo, que é o nosso colega Elíbio. Faço o mesmo pedido para a gente tentar fazer com brevidade. Aquilo que você puder identificar que é semelhante do próximo grupo, a gente já considera como contemplado. Muito obrigado. Boa tarde, membros da mesa, senhoras e senhores. O nosso grupo chegou à conclusão e dividimos nossas ações em 4 pilares. A maioria deles interativos, transversais, eu poderia até dizer isso, e interdependentes. O primeiro deles é a acessibilidade a portadores de deficiências. Calçadas acessíveis, transportes acessíveis a todos os tipos de deficiência, incluindo táxis, modelo londrino. A ideia é não somente intensificar o que já existe e as ações que têm sido envidadas pelo governo, mas expandir
para outras ações importantes também que não têm sido reconhecidas. O segundo pilar é o pilar da ciência, tecnologia e inovação, onde nós colocamos alguns pontos importantes, como a ciência e tecnologia, como fundamento para a sustentabilidade e redução da pobreza. Seguido pela intensificação do orçamento às instituições de CIT e agências de fomento de pesquisa e desenvolvimento, incluindo, obviamente, a infraestrutura e disponibilidade de recursos humanos. O outro item seria a difusão efetiva de tecnologias da bioeconomia para pequenos empreendimentos, agregação de valor para a atividade dos pequenos produtores em geral. O fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da bioeconomia, que é uma definição nova de acesso e utilização de ciência e tecnologia que chega até o mercado, investimentos em cultura digital e inovação audiovisual, por meio de laboratórios multimídia, cultura e softwares livres. O terceiro pilar, não menos importante, é o pilar da educação, através da criação de creches para crianças de 0 a 4 anos, intensificar e expandir a qualidade do ensino fundamental em todo o país. A qualidade também da educação para os povos do campo e da floresta. E o quarto pilar, a organização da produção e participação social, através do apoio ao associativismo e cooperativismo, através da ampliação das práticas de gestão participativa, de controle social. O incentivo à economia solidária, o apoio ao PNA-PO, um programa ao pequeno produtor, a criação de programa de sustentabilidade camponesa, através de investimentos na área da produção, processamento, comercialização, logística, assistência técnica e gestão. Como os senhores podem ver, é interativo com outros que eu mencionei, isso está ligado a possibilitar e disponibilizar meios que possam agregar valor ao produto do pequeno produtor. E, finalmente, que eventos e audiências do governo tenham ações de comunicação digital para ampliar a participação da sociedade civil via redes sociais e outras plataformas online. Muito obrigado. Obrigada a você, Líbio. E pegando o mote aí do seu último comentário, aproveito para lembrar que esse evento está sendo transmitido via internet. Vocês encontram o link na página da Secretaria-Geral e cumprimento todos aqueles que estão assistindo a gente por via remota. E, sem maiores interrupções, passo para a representante do terceiro grupo, também para fazer uso da palavra, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de dizer que nosso grupo definiu o trabalho com base na priorização de propostas e também separando um tempo para fazer sugestões sobre a metodologia que foi utilizada dessa conferência, conforme foi dito hoje de manhã, que a gente poderia fazer também propostas sobre isso. E eu vou ler de acordo com as propostas mais priorizadas. Com 5 votos, foram priorizadas as propostas: cultura inclusiva e descentralização do acesso aos recursos, agricultura familiar e economia solidária. Com 3 votos, radicalização na participação popular, com capacitação, conferências e fomento ao controle social. Com 3 votos também, capacitação de gestores, agentes sociais e famílias para a educação inclusiva e software e cultura livre. Com 2 votos, fiscalização do SUS e fortalecimento da política da atenção básica de saúde, fortalecer o controle do SUS por meio da retirada do DenaSUS do Ministério da Saúde, investimento e expansão dos programas Pró-Jovem e Juventude de Viva, também com 2 votos. Com 1 voto, educação integral, defesa de direitos da criança e do adolescente, Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, e criança como prioridade absoluta,
Uma só proposta. Também com voto cultura como eixo transversal, fortalecimento das ações de educação popular, educação básica, infraestrutura para escolas públicas da cidade e do campo, participação popular e inclusiva, gestão e aprimoramento do processo orçamentário. Além destas, foram feitas outras propostas, que eu vou relatar. Escolas bilíngues para pessoas surdas, direitos humanos, capacitação e gestão, saúde mental, estrutura de mecanismos de monitoramento e comunicação dos direitos da pessoa com deficiência, ampliação e fortalecimento da rede de reabilitação de pessoas com deficiência, políticas para acesso à leitura de pessoas com deficiência, fortalecimento dos conselhos e da rede de proteção à criança e adolescente, combate ao efeito estufa, catadores de materiais recicláveis e não parceria público-privada, como o primeiro grupo disse, ampliação de práticas de controle social, incentivo ao uso e ocupação de espaços públicos com cultura e arte, prevenção à violência e criminalidade, política laboral, imigração e emigração, FAT e controle interno e correição, que foram despriorizadas, foram apresentadas, mas que não foram priorizadas. Educação cidadã para trânsito, contratação de auditores para a DENASUS, contratação da CGU, comunidades quilombolas. Vemos que algumas que tiveram apenas um voto, que houve entendimento que estaria em outro grupo, como direitos humanos, né? Então, por isso que não foi priorizada. Em seguida, o grupo passou a discutir o... Sim. 5 votos. Educação inclusiva, eu coloquei cultura inclusiva, tá? Ah, sim, me desculpe. Corrige, então. Educação inclusiva. E qualquer outra coisa que vocês acharem, podem falar. E, em seguida, foi discutido a metodologia. Foi colocada a necessidade de aprimoramento da metodologia desse evento, porque, com maior antecedência, maior tempo de discussão e divulgação da metodologia anteriormente, para que a gente venha mais preparado para participar, consultar o orçamento e tal. E também conhecimento para nós do valor disponível do orçamento para que seja para cada política pública, que a SOF já definiu, né, para os ministérios quanto será. A gente gostaria de conhecer antes. E, na verdade, o que o grupo sentiu é que nós representamos pessoas, então tem que ter uma certa antecedência para a gente poder consultar nossas bases para dizer aqui o que é prioritário. A gente não tem condição de fazer assim de supetão, né? Então isso foi discutido, que essa aflição que a gente teve de escolher prioridades que a gente não estava autorizado. E também que a gente sentiu que não tinha representatividade para fazer essas escolhas. E também foi proposto que não seja realizada reunião como essa específica para a participação social no orçamento, mas que a definição de prioridades e necessidades da sociedade seja realizada através dos conselhos gestores de políticas públicas, que eles sim têm representatividade para fazer isso, e para eleger as prioridades, né, e necessidades. Desde o município que os conselheiros fazem isso. Tanto é que eles precisam fazer o plano, né? O plano setorial de política pública, só que esse plano não vai para o orçamento. Então, fica um trabalho, depois ele vai sendo consolidado até o plano nacional. E o que a gente discutiu no grupo foi que esses planos setoriais, até chegar ao nível nacional, com o Conselho Nacional de Política Pública respectivo, que seja aproveitado para o PPA, que as conferências nacionais sejam aproveitadas para definir necessidade e prioridade para o PPA, e depois aquelas pessoas eleitas possam opinar sobre a LDO, sejam empoderadas para isso, para opinar sobre a LDO e a LO. Eu acho que seria mais proveitoso e mais representativo da sociedade. É claro que as conferências também pode ser usada a questão virtual, a questão de, além da presencial, virtual, as conferências livres, como foram feitas na Consocial, de forma a aumentar muito a participação social na definição, que é um pleito realmente das ruas, né? A definição das prioridades do orçamento. E, agora, cada setor, cada Conselho Gestor de Política Pública escolhe suas prioridades e necessidades. E quanto que o Conselho
vai ter de orçamento. Essa discussão entre os limites de gasto, em cada orçamento, o orçamento de cada setor, quem faz definido, a gente pode dizer que quem poderia sugerir é o espaço interconselhos, que eu acho que seria competente para sugerir a divisão desses orçamentos e outros limites. Certo? Então, de modo a distribuir os recursos entre as políticas públicas e que o orçamento não seja apenas uma peça de ficção reproduzida ano a ano, né, com uns acréscimos, mas que seja realmente vindo da sociedade civil essa definição. Eu acho que tem que estar um momento agora de discutir isso, porque o governo está discutindo essa política de participação social, né? Eu acho que o que foi colocado no grupo também, o que não está no orçamento, o que não está nos autos não está no mundo, e o que não está no orçamento não está no mundo. Então, não adianta discutir e depois não ser a discussão, aproveitar o espaço dos conselhos e discutir realmente coisas que vão ser colocadas no orçamento. Essa que é a proposta do grupo. Aliás, a proposta que foi colocada no grupo. Muito obrigada pela oportunidade. E essas críticas que foram feitas, na verdade, também muita gente ponderou que é uma oportunidade que nós estamos tendo até de fazer essas críticas. Então, nós agradecemos por essa oportunidade. Obrigada. Obrigado, Hélida. Antes de prosseguir, tem um colega ali ao fundo, por favor. Tá ok. Está dado o recado, então. Aprovação da Lei da Cultura Viva. Confere? Ok. Então, gente, agradeço aos relatores dos grupos, espero que vocês tenham se sentido contemplados nesses relatos. É isso que vai ser a base do nosso relatório, da síntese que a gente vai fazer desse documento. E, com os cumprimentos, passo a palavra para a secretária Eva, representando o Ministério do Planejamento. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar meu querido amigo, companheiro, um grande democrata, ministro Gilberto Carvalho, e a sua equipe aqui presente, toda ela da Secretaria-Geral. Quero saudar o Pedro, a Hélida, né? Elda. Foi dito o que relatou. Como é o seu nome? Elíbio. Seu Elíbio, doutor Elíbio, enfim, todos que estão aqui na qualidade de representante de uma relatoria que sintetizou, ao meu ver, muito bem aquilo que vocês pensam. Quero saudar a todos participantes aqui que investem um dia do trabalho, do labor de vocês para ajudar a recomendar ao nosso governo a construção de processos que aprimoram a gestão pública. Eu quero dizer, eu, como secretária executiva do Ministério do Planejamento, assim como a ministra Miriam e grande parte da nossa equipe, vem de um tempo, vem de uma sementeira da luta dos movimentos sociais, no qual a participação social é intrínseca à construção de um projeto político mais igual, mais cidadão, mais justo, como todos nós estamos aqui empenhados e dando duro para isso. E é evidente que eu aqui sempre aprendi com um dos meus mestres, o presidente Lula, dizia que governa melhor quem não governa sozinho. E nós aqui fazemos um esforço para incorporar todas as recomendações de vocês, mas levando em conta que não tem só uma parte da sociedade que recomenda. Então, nós temos clareza que a democracia participativa anda em estreita, ou anda junto com a representativa,
e que não é antagônica. O que nós do governo e nós do Ministério do Planejamento fazemos um esforço para ouvir todo mundo. E, evidentemente, que nós aqui, eu, enquanto representante aqui do Planejamento, tenho um esforço muito grande de ouvir internamente o governo que pressiona por orçamentos. Né? Não sei se vocês sabem, o nosso orçamento federal é quase que já em 84,6% dele já é impositivo. Nós temos de discricionariedade, parte de discricionariedade, ou seja, na feitura do orçamento, da ordem próximo a 11,6%. Né? E parte desse que é discricionária ainda tem obrigatoriedades, porque ali se encontram benefícios dos servidores, que são obrigatórios, como auxílios, alimentação e outros benefícios que são, entre aspas, na lei diz que é discricionário, mas eles são obrigatórios na sua aplicabilidade. Mas eu entendi, e fui aqui, enfim, tratando com os membros da Secretaria-Geral, que organizaram essa conferência, que não vamos, e não é o nosso papel, responder uma a uma das questões. Mas quero dizer da minha alegria que quase que 100% do que vocês citaram aqui, este governo, né, e o Ministério do Planejamento está centrado em dar conta para viabilizar essas políticas. Sejam elas na área de saúde, sejam elas na área da educação, sejam elas na área dos direitos humanos, enfim, todas as questões da agricultura que está aqui, a questão do esforço que se tem na inclusão socioprodutiva, como diz o nosso amigo lá da mesa, do ponto de vista de que homens e mulheres, eu que convivi no Nordeste, o quanto isso é caro para o povo brasileiro, esse conjunto de jovens, né? Estamos num país em que o boom demográfico, a nossa pirâmide demográfica, ela é gorda no seu centro, porque há uma quantidade de jovens imensa aguardando basicamente duas grandes políticas: acesso à educação e educação de qualidade, assistência à saúde, evidente também, mas oportunidade de um trabalho, seja ela individual, coletivo, associativo ou mesmo a empregabilidade. Então, nós temos essa consciência. O nosso Brasil Sem Miséria, inclusive, tem uma perna importante que no processo de inclusão produtiva. E todas as políticas, parte do MIDI trabalha isso, parte do Ministério da Micro e Pequena Empresa vai trabalhar e está trabalhando nisso, a economia solidária colocada em curso trabalha isso, enfim. Eu poderia aqui citar muitos exemplos de que nós estamos trabalhando nessa linha, né, no sentido de dar conta daquilo que a sociedade reclama. Né. Um outro exemplo que está tão importante, a nossa juventude indo para as ruas reclamando por transporte gratuito e gratuito não, transporte de qualidade e com tarifas compatíveis com a renda. Só o governo da presidenta Dilma, iniciado pelo governo do presidente Lula, já tem 82 bilhões de reais investidos, seja eles do OGU ou empréstimos, né, seja dos fundos BNDES, etc., aplicado nisso. E agora mesmo, a nossa ministra só não está aqui, ministro Gilberto, porque está reunido com governadores e prefeitos das capitais, discutindo mais projetos de mobilidade para que possamos avançar ainda mais na questão dos transportes que reconhecemos que tornam a vida dos cidadãos, homens e mulheres, em situação difícil nas grandes cidades. Mas, no que se refere ao processo, há de que se reconhecer de que nós já avançamos muito na experiência, na elaboração do orçamento. Se a gente for ver, com relação ao PPA, seja o PPA passado, seja o PPA 2012, 2015, ele já foi construído através de diálogos sociais, ouvimos vocês,
Nós agora implementamos, inclusive, um processo que vocês aqui citaram, de formação de gestores públicos federais. A nossa ENAP já está fazendo isso, como também temos toda uma agenda interfederativa que a nossa SPI está fazendo com os gestores dos municípios, que agora é o momento que está sendo elaborado os PPAs municipais. Nós estamos investindo e dando formação para que os PPAs municipais e estaduais sejam elaborados em consonância com aquilo que prioriza o governo federal, com aquilo que está na mesma linha, porque nós entendemos que economiza ou evita desperdício e economiza uma sintonia no país. Que quando o governo da presidenta Dilma quer apostar em infraestrutura logística e social, creches, UPAs, escolas, estradas, ferrovias, quando aposta no Brasil sem miséria, é porque quer avançar na questão da cidadania, tendo aí inclusão na infraestrutura logística e social. Então, nós já estamos em curso. Está aqui a Ana Starling, que é a nossa adjunta da SPI, está andando pelo Brasil e nós estamos ofertando a qualificação dos gestores, sejam eles os nossos, sejam eles os dos municípios, para quê? E aí eu gostei muito aquilo que você se refere, que é um sentimento nosso e é um desejo e é um esforço de que os PPAs estejam cada vez mais próximos, coerentes com os nossos planos orçamentários. É por isso que, a primeira vez, nós temos um PPA novo e incorporamos recomendações que vocês fizeram. Nós temos um PPA com uma análise estratégica já encaminhada ao Congresso Nacional, inclusive, e no dia 2/9, no Fórum Interconselhos, nós vamos estar aqui para poder apresentar a vocês a implementação e o relatório de avaliação do nosso PPA 2012. Então, vocês já estão convidados, quer dizer, eu já estou... Não sei se é todo mundo que vocês vão convidar, mas vai acontecer a avaliação, e nós da SPI, nós do Planejamento, vamos estar aqui submetendo a vocês aquilo que foi peça, foi lei, e nós queremos avaliar com vocês e construir esta relação, porque nós entendemos que é uma via de mão dupla. A PLDO também, que está no Congresso Nacional, 2014, nós recebemos, a nossa secretária Célia deve ter falado para vocês, mais de 369 recomendações. Parte delas nós incorporamos na nossa PELOA, na nossa LDO. Então, o que eu quero dizer com isso? Alguns de vocês podem dizer, mas não incorporaram 100%, mas democracia é assim. Vocês recomendam, a gente senta, ouve, escuta de forma muito sincera e avalia no conjunto dos ministérios e do governo o processo, e, cada vez mais, nós estamos melhorando, à luz das contribuições de vocês, para que essas leis orçamentárias saiam mais adequadas com o que todos nós queremos. E, obviamente, uma melhoria que eu considero muito importante, e a gente trabalhou muito lá dentro do nosso orçamento, que é a melhoria do CIOP, né, nosso sistema orçamentário, em que vocês, hoje, têm muita facilidade com relação a avaliar, enxergar, ter informações acessíveis dos nossos planos orçamentários. É de fácil acesso, está na internet, enfim, foi um esforço que nós fizemos para que vocês, a sociedade civil, como um todo, pudesse verificar aquilo que nós realmente estamos executando. Como diz a nossa ministra, nós precisamos investir mais, e esse é o desejo da sociedade. Nós queremos reduzir o custeio, mas lembrando aqui que a redução do custeio tem a ver que nós queremos fazer mais com menos, mas entendendo que, atrás de todo investimento, são necessários gente, contrato, pessoas que fazem face aos investimentos que nós estamos fazendo. Quando a presidenta ontem lança mais médicos para o Brasil, que quer colocar médicos no interior desse país, nós precisamos de gente para avaliar, para acompanhar,
criar equipes para que esse programa dê certo e leve a saúde, que é isso que importa para o conjunto da sociedade brasileira. Mas nós também estamos trabalhando em outras melhorias, que não são só nas leis orçamentárias, em parceria muito estreita aqui com a equipe do ministro Gilberto Carvalho, que é as normativas para adotar as entidades da sociedade civil capazes de, no momento do conveniamento, vocês poderem pagar e contratar pessoal. Eu vivi isso na pele com uma questão de, quando a sociedade brasileira quer colaborar e participar na construção das políticas públicas, um exemplo é a questão das cisternas. Para construir cisternas de novas tecnologias, a gente precisa de gente. E, quando as entidades contratam gente, elas precisam, evidentemente, ser pessoas que possam, né, os convênios, remunerar essas pessoas. Então, está em discussão interna ainda, mas nós sabemos que isso é um fator importante que vai aprimorar a relação na construção parceira das políticas públicas que nós entendemos, e eu volto à primeira frase, que nós entendemos que a construção e a execução da política governamental compartilhada, ela se torna mais barato, mais compreensível, e quem ganha é o povo brasileiro, principalmente o mais pobre. E, quanto a cada uma desses itens colocados aqui, sejam eles colocados o que não fazer e o que devemos fazer, evidentemente, o Ministério do Planejamento se reserva o direito de fazer uma análise com cada um dos ministérios e avaliar as posições que vocês estão colocando aqui, e, no momento oportuno no qual a Secretaria-Geral organizar, nós, do Planejamento, vamos estar aqui com muita franqueza e muita abertura, que, para nós, diálogo é uma coisa muito séria. Vamos dizer o que vamos atender, o que não podemos atender, daquilo que são recomendados pelos senhores, que, repito, as recomendações ao nosso Ministério do Planejamento são muito bem-vindas, e gostaria que vocês continuem com essa energia para que a gente possa aprimorar as políticas públicas, nos quais nós, do Planejamento, somos obrigados e somos de responsabilidade institucional dar conta. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Colega, então, está dado o seu recado. Vamos dar continuidade. Acho que está bem encaminhado, e, com certeza, a gente faz questão de colocar essa opinião no nosso relatório. E, sem mais demoras, eu passo também a palavra ao nosso ministro Gilberto Carvalho, para que possa proferir suas palavras. Ministro. Eu queria agradecer muito a todos vocês que, generosamente, vieram aqui hoje para fazer, mais uma vez, esse exercício de cidadania, mesmo sabendo das tensões, das frustrações, da relatividade, do alcance da nossa participação. A posição de governo é sempre uma posição de apanhar, e tem que ser assim, porque o governo nunca satisfaz a necessidade da sociedade, e ela tem o dever de pressionar o governo. Então, o dia de hoje é mais um dia em que vocês exercitam uma pressão justa, adequada, e que cabe a nós, cada vez mais, termos ouvidos para essas pressões. E aí, eu acho que aconteceu no Brasil no último mês, essa explosão de vontade de participar, de ir às ruas, evidentemente que abriu nossos ouvidos, evidentemente que fez
o conjunto do governo e dos poderes em geral constituídos, dos partidos, até das entidades, né, das nossas entidades também, a gente dizer, espera aí, tem alguma coisa que tem que ser alterada um pouco mais na profundidade do que nós estamos fazendo. Acho que o vento está a favor da participação, e nós temos que aproveitar esse momento de vento a favor para virar a vela para o lado certo e seguir nesse movimento, não com o biruta de aeroporto, né, para qualquer lugar, mas no vento que nos interessa, de construção de um projeto efetivamente popular e democrático no país. Então, eu acho que vem em boa hora essas cobranças. Evidentemente, eu gostei muito da discussão que a companheira colocou sobre a questão da representatividade. É evidente que nós temos que pensar em tornar cada vez mais representativas a nossa participação, porque ela ganha peso, até no contraditório. Eu vi aqui uma contradição, por exemplo, que a companheira levantou sobre as comunidades terapêuticas. Eu me pergunto, por exemplo, se ao invés, só para mostrar um tipo de divergência, se ao invés da gente dizer não às comunidades terapêuticas, a gente dizer só apoiar as comunidades terapêuticas aprovadas e verificadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Por exemplo, por que não? Até porque é um pouco contraditório a gente dizer que a sociedade não pode participar. Quem viveu esse drama sabe do que eu estou falando. Eu tenho um funcionário aqui da Secretaria-Geral da Presidência, que é budista, que estava em vias de ser demitido, porque não tinha mais jeito, viciado no crack, passou 8 meses em Campinas, na comunidade do Padre Haroldo, voltou e me disse o seguinte: tem psicólogo, não fui obrigado em nenhum momento a participar de nenhuma celebração. Tá? Agora, como é que eu vou me colocar contra essa comunidade terapêutica que segue esses padrões? É uma forma de participação da sociedade. Por que cortar absolutamente? Eu só estou citando um exemplo, porque houve uma contradição aqui no plenário, para a gente ver o quanto é importante o diálogo, a nossa representatividade e a gente conseguir, de fato, colher aquilo que na sociedade está espalhado, discutir e tal. Mas eu só fiz essa observação, mas para dizer também como, às vezes, aquilo que a gente apresenta, o governo tem que ouvir muitas vozes, e nem sempre elas são uníssonas. Há contradições na sociedade, há pluralidade, graças a Deus, na sociedade, e a gente precisa estar aberto a todas elas. Então, eu acho que, da nossa parte, tem que haver, eu quero renovar aqui o compromisso da gente aperfeiçoar esses processos, e foi bem dito aqui, quer dizer, assim como no juízo o que não está nos autos não conta, também no governo o que não está no orçamento é mera intenção, tem que contar. E as broncas que vocês deram de manhã aqui, que eu soube, que vocês colocaram agora, elas estão justas, porque, de fato, não dá para fazer brincadeira de participação, tem que ter repercussão, não a 100%, como disse muito bem a Eva, porque você não consegue dar conta de tudo, mas, pelo menos, em termos de filosofia, de perspectiva, de lógica, ela precisa constar. E isso a gente acolhe, né? Eu estava falando dos efeitos das ruas, e eu diria para vocês, até o nosso marco regulatório, que estava tão parado, eu acho que, finalmente, eu espero, em poucos dias, poder anunciar para vocês, Daniel, que a coisa está saindo. É uma alegria grande que eu estou tendo, porque mudou a situação, e agora, em poucos dias, eu acho que eu vou poder tomar umas 3 garrafas de cachaça para comemorar, com vocês, porque vai ser uma coisa, de fato, muito importante. Então, eu queria insistir nisso. Vamos aproveitar o momento, ousem na participação, porque eu acho que a presidenta Dilma deu uma lição belíssima nesse aspecto de abertura. Infelizmente, acabei de saber pela imprensa, eu não sei até que ponto isso corresponde plenamente, o Congresso decidiu não fazer o plebiscito antes de 14, só fazê-lo em 14. Eu estou dando uma notícia que precisa ser confirmada ainda, porque me pegaram aqui na entrada. Se for isso, tudo bem, a gente lamenta. Agora, eu diria assim, o Executivo cumpriu um papel de perceber que tem uma reforma em profundidade sendo exigida pela sociedade, que não vai ocorrer. Não vai ocorrer se não houver uma reforma política ampla, que trabalhe elementos de participação estruturais na sociedade, que trabalhe a consulta, que trabalhe a possibilidade de o povo rediscutir, por exemplo, financiamento de campanha, elementos de participação e assim por diante. O Congresso tem um outro entendimento, é um poder autônomo e nós temos que respeitá-lo. Agora,
realizada essa decisão, cabe à sociedade e a nós, o governo, darmos uma pensada. Bom, não deu por aqui, por onde nós vamos? Nós não podemos abrir mão dessa bandeira, porque eu acho que é uma hipocrisia a gente criticar a corrupção e não aceitar providências que, na raiz, combatam a corrupção. Não dá para ficar nessa hipocrisia. Nós temos que ter a coragem, sim, de mudar. Temos que ter a coragem de mudar. E quem não quer a mudança, como dizia esses dias, hoje de manhã, a Viviane, naquele programa da CBN, o fato de alguns setores não quererem mudança mostram exatamente o quanto é importante a mudança. Eu não estou querendo acusar ninguém, não. Estou dizendo que a gente, nessa hora, tem que olhar bem, tem que ver quem está, de fato, querendo virar a vela para o lado dos ventos novos ou que quer resistir em se encastelar. Não quero julgar o Congresso, porque são dinâmicas, tem coisas de lógicas, de tempo. Eu não estou querendo fazer um juízo de valor, insisto, mas a sociedade tem que estar atenta, tem que estar, e nós aqui também. Nós, se não estivermos atentos, nós vamos ser varridos com a história, não tem conversa. Esses ventos vêm para ficar, a gente tem que apostar nisso, né? Por isso que eu digo que a presidenta Dilma, quando lança a questão da reforma política e os 5 pactos, os outros 4 pactos importantes, atendendo a questão da mobilidade urbana, o companheiro acabou de levantar uma proposta que é polêmica, mas que tem que ser discutida. Aliás, a presidenta Dilma recebeu o pessoal do Passe Livre de São Paulo e de vários cantos do Brasil e aceitou fazer a conversa, e não vamos fugir da conversa, por que não? Né? Toda proposta tem que ser discutida. Mas quando ela lança a questão da mobilidade urbana, nós sabemos, porque nós nos omitimos durante muito tempo nessa questão e ninguém mais suporta viver em grandes cidades e 2 horas de condução, 3 horas no trânsito e assim por diante. Então, vamos nos mexer, vamos dar uma chacoalhada, como disse a presidenta na última reunião. A saúde ontem. É polêmico o pacote? Claro que é polêmico, mas vamos mexer. Eu recebi um prefeito agora do interior do Paraná, da gloriosa cidade de Astorga, terra do Chitãozinho e Chororó, que me disse que ele tem ofertado salário de 28, de 30 mil, de 18, e não consegue médico para aquela. Bom, se o médico brasileiro não quer ir lá, vamos esgotar, vamos oferecer. Se não der, bom, por que não trazer outros companheiros de fora que possam nos ajudar por um período a superar a situação? Depois, com mais médicos, com mais vagas, como foi aberto também ontem, e esse compromisso da rapaziada ir para o SUS, a gente pode superar. Então, tem que se mexer. Nós queremos dar uma clareza, uma dimensão clara de que nós queremos nos movimentar, sim, porque a sociedade pediu isso, exigiu isso, e cabe a nós interpretar e trabalhar. Então, gente, a Eva já falou bastante sobre a questão de como nós estamos acolhendo essa questão do ponto de vista orçamentário. Nós vamos trabalhar, o planejamento vai trabalhar essas propostas, vamos seguir discutindo essa questão das formas de participação no PPA e na LDO, e vamos mantendo com os conselhos, com vocês, esse diálogo, que, como eu disse, na pior das hipóteses, ele tem um poder importante de nos pressionar, de nos dizer, espera aí, não dá para ir desse jeito. E nós agradecemos muito por isso, porque quando a gente está sentado aqui, há uma tentação desgraçada da gente se acomodar, ou da gente achar que tudo vira paisagem, tudo vira meio igual. Então, a gente se senta aqui a essa mesa e se expõe, porque esse é um exercício em que a gente leva umas pancadas e fala, espera aí, não dá para continuar desse jeito. Por isso tudo eu queria agradecer a vocês e vamos continuar a nossa luta. Obrigado. Eu peço licença e a paciência um pouquinho, que eu gostaria de falar uma coisa que aconteceu nessa viagem, antes de vir para cá. Eu peguei na internet eu falei, vou ver o que tem no orçamento participativo no mundo, porque já que eu vou opinar também sobre metodologia, e eu peguei um livro chamado Cidades para o Mundo, Experiências de Orçamento Participativo do Mundo. E, senhores, que grata surpresa, o orçamento participativo começou no Brasil. E daqui ele foi para o mundo. Entendeu? Então, eu acho que isso a gente tem que valorizar. Eu agradeço por essa oportunidade, mas eu gostaria que vocês atentassem para o seguinte: a sociedade ela não quer esse limite de 14% do orçamento para opinar.
ela não quer. Você vê que nas ruas, o que foi falado? Não quer privilégio para o legislativo. Nós queremos ter oportunidade de chegar e falar assim, não, nós queremos diminuir o custo do legislativo para sobrar orçamento para as áreas sociais. Essa parte nós queremos dizer, certo? Aí nós queremos dizer que nós precisamos de um limite para o pagamento de juros da dívida, porque a nossa prioridade não é pagar juro. Então, nós queremos essa oportunidade. E eu gostaria que ficasse bem claro que a insatisfação que houve não foi por essa oportunidade de dizer, mas foi porque para dizer que, por exemplo, o qualitativo já tinha sido definido, quais são as políticas, apenas a quantidade de orçamento que ia definir. Então, assim, é um limite menor ainda do que o de vocês, né? Porque vocês têm 14% e nós temos, dentro daqueles 14% e das políticas já definidas, definir quais que a gente escolheria, né? Então, e não é isso. O que a sociedade quer é mexer em tudo. Mexer em tudo e pegar o orçamento. Nós sabemos que o orçamento, desde quando você cobra o orçamento, ele já é centralizador. O pobre paga mais. Houve uma pesquisa do INESC que comprovou que a mulher pobre e negra é a que mais paga impostos. Então, é assim, nós queremos mudar isso, desde a reforma tributária, nós queremos mudar o orçamento desde a cobrança do tributo. Obrigada. Obrigado, Elda. Gostaria de encaminhar para o encerramento desse nosso evento, fazendo agradecimentos a todos vocês, em especial, em primeiro lugar, aos representantes